Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula eu estarei falando com relação aos modificadores do Blender. O que são esses modificadores? São nada mais do que adicionadores de ações no objeto, também facilitadores. Aqui no painel de propriedades, você viu o painel de render, serve para configurar a renderização, falei bem por cima, não se preocupe. Tem o painel de objeto, que serve para fazer coordenadas e também mudar a maneira como o objeto se apresenta na viewport. Também tem a área de modificadores. Ao clicar neste botão, vai aparecer uma série de opções, sendo uma delas o Array. Ao clicar no Array, veja o que acontece. O Blender ele pegou meu objeto e duplicou. Com base em quê? Com base nas opções do modificador. Ao clicar no Count, ele vai adicionando novos objetos. Mas, por exemplo, se eu quiser que adicione o objeto com uma pequena distância, basta eu aumentar a numeração aqui, ó. A cada 1.100 Blender Unit, esse espacinho aqui, ó, ele adiciona um novo objeto. E a cada ele adiciona um objeto. Se adicionar as novas numerações, ó, outras opções, ó, ele vai fazendo, adicionando objeto com relação a novas coordenadas, ó. Correto? Mas só que o foco aqui não é array, eu adicionei array apenas para exemplificar o que o modificador faz, ou seja, facilitar ações. Por exemplo, eu estou fazendo a modelagem de um objeto. Tudo que eu faço de um lado, quero que aconteça do outro. Eu estou na visão frontal, só para exemplificar. Eu quero que tudo que aconteça de um lado aconteça do outro. Eu vou deletar o lado esquerdo do meu objeto. Correto? Eu deletei. Mas se eu quiser que seja espelhado para o outro lado, aqui no Edge Modifier eu tenho o Mirror. O que o Mirror faz? Ele nada mais do que espelha. E tudo que eu faço de um lado, ó, acontece do outro, assim facilitando uma série de tarefas no Blender. Assim evita com que eu faça modelagem duplicada, que eu tenho que fazer duas vezes a modelagem. Vamos aprender um pouquinho como funciona o modificador Mirror. Aqui eu tenho o Clipping. Para que serve o Clipping? Se eu tentar movimentar o vértice do meio, ó, ele descola do meio. Mas se eu deixá-lo ativado, ó, ele solda e não sai mais. E aqui eu também tenho o Axis. O Axis serve nada mais para selecionar o eixo onde será feito o espelhamento. Mas antes de aprender o Axis, você deve aprender a partir da onde está sendo feito o espelhamento. Você deve estar pensando, o espelhamento está sendo feito a partir do meio da minha viewport. Não. O modificador está sendo feito a partir da minha origem. Sim, aquela que eu falei na última aula. Tá vendo esse pontinho laranja? O Mirror é feito a partir dele. Por exemplo, se eu desativar o Clipping e distanciá-lo, ó, o modificador parte a partir dele. Só que se eu movimentá-lo no modo de objeto, ó, e movimentar, ainda assim ele continua a partir dele. Então, a origem serve para coordenar ações de espelhamento do Blender. Pensando nisso, por exemplo, se eu clicar aqui no Y, veja o que acontece, ó. Ele faz o espelhamento no eixo Y também, ó. Vou jogar para cima, ó, GZ, ó. E no Z também da mesma maneira, ó, fazendo espelhamento no eixo Z. Interessante, não é mesmo? Mas o mais comum é você fazer espelhamento no eixo X. Dificilmente você vai fazer um espelhamento no eixo Y. Vamos lá então, Clipping. Pronto, eu tenho meu objeto espelhado e soldado. Aproveitando que eu estou aqui no modificador Mirror, tem uma série de opções aqui. Esta câmera é nada mais do que serve para aparecer o modificador na minha renderização. Se eu deixá-la desativada, não vai aparecer na minha imagem final. Este daqui serve para aparecer o meu modificador na minha viewport. Ao desativá-lo, ele não vai aparecer na minha viewport. Esse daqui serve para aparecer a meu Mirror aqui no modo de edição. Por exemplo, ao clicá-lo, ó, ele aparece, mas se clicar no botãozinho que aparece, ó, ele vai deixar os meus polígonos do lado espelhado selecionável. Correto? Feito isso, a gente pode abordar com relação a outro modificador. Vamos adicionar novamente o nosso objeto no centro. Posso apertar Ctrl Z exaustivamente até retornar para o centro. Mas vamos fazer de maneira inteligente. Shift C, Origem, Origem do 3D Cursor. Veja o que aconteceu. Ele mandou minha origem para o 3D Cursor, influenciando assim no meu espelhamento. Mas eu quero mandar o meu objeto por inteiro para o 3D Cursor. Eu venho aqui e coloco o Geometry do Origem. Ah, perdão, acabei fazendo errado. Eu vou mandar a minha origem
minha origem do telecursor. Ele manda apenas a minha origem para o telecursor. Para mim manipular o meu objeto para o cursor, eu aperto Shift S, Selection do cursor. Agora sim eu consigo manipular meu objeto corretamente. Naquele momento, eu estava manipulando apenas a origem. Esse botão se restringe a manipular origem. O Shift S, o Snap, se restringe a manipular o cursor e o objeto por inteiro. E o objeto por inteiro inclui também a origem. Feito isso, você deve ter percebido que apesar de nossas normas estar com a propriedade de shading no modo smooth, ela ainda assim é meio quadriculada, ó. Veja só. Existe um modificador chamado Subsurf. Subdivision Surface. O que ele faz? Ele subdivide nossa malha e deixa suave. Veja só. Ela ficou suave. Com base em quê? Nas opções adicionadas no modificador. Se eu vim aqui e colocar ó, no View, adicionar o View, ó, ele vai deixando cada vez mais suave. E no Render é o botão de renderização. No caso, se eu deixar 3 aqui, vai aparecer 3 níveis de suavização na minha renderização. Ou seja, o View e o Render atuam independentemente. Eu posso deixar zerado aqui na minha Viewport, que na renderização ainda assim vai aparecer com 3 níveis de Subsurf. Correto? Bem, pessoal, já que eu estou aqui, eu vou falar com relação à hierarquia dos nossos objetos. Eu vou deletar aqui, ó, vou adicionar um plane. Rotação eixo X, correto. Veja só, se eu adicionar meu Subsurf em cima do Mirror, o que acontece? Primeiro, ele adiciona o Subsurf e só depois adiciona o Mirror. Porque, por consequência, acaba deixando esse falho o Mirror aqui no centro. Por quê? O Blender ele fez Subsurf e depois fez o Mirror. O que o Mirror está fazendo? Ele está espelhando até o Subsurf. Mas se eu deixar o Subsurf embaixo do Mirror, veja, ó, primeiro, ele junta no Mirror e depois faz a subdivisão. Ou seja, quando você vê esse bugzinho aqui na sua modelagem, é porque o Subsurf está em cima do Mirror. Correto? Bem, pessoal, aqui você aprendeu com relação aos modificadores do Blender, sendo ele o Subsurf, que facilita a suavização de malha, e o Mirror, que facilita o espelhamento de malha. Aproveitando que eu estou aqui, eu vou adicionar um Monk novamente e vou falar com relação um pouquinho mais com relação ao Subsurf. O atalho para adicionar Subsurf é Ctrl 1, correto? Vou deixar ele aqui. Ó, veja, ó, Subsurf também funciona no modo Flat. Aqui neste botãozinho, eu tenho uma área que ao clicar nela, ó, veja, ó, fica suave os meus polígonos. Isto é apenas fictício, porque em teoria, na prática, os polígonos ainda são retos. Veja só, eles são retos ainda. O Subsurf apenas dá a aparência de estar suave. Para os polígonos ser realmente suave, apenas aplicando, no caso, ó, Apply. Ele aplicou o meu Subsurf, ó. Veja, ele criou novos polígonos suaves na minha malha. Serve da mesma maneira para o meu Mirror. Como assim, Daniel? Eu vou deletar aqui o botão esquerdo, deletar o lado esquerdo do meu objeto e adicionar um Mirror. Delete? Ó. Mirror. Veja, ó, o meu lado esquerdo não existe. Se eu quiser que ele exista, eu aperto o Apply. Veja, agora ele existe. Mas um pequeno detalhe, pessoal. Não precisa aplicar o Subsurf. Não precisa. Você vai ver numa aula especial, onde eu estarei botando em prática, eu ensinei, que não precisa fazer aplicação do Subsurf. Muito menos do Mirror. Às vezes, quando você está fazendo modelagem arquitetônica, se você está fazendo um televisor, você não precisa aplicar o Mirror. Você pode deixá-lo ativado aqui por padrão. O Mirror não vai sumir. Você pode deixá-lo como propriedade no objeto. Bem, pessoal, eu termino por aqui e até a próxima aula.